pessoal, meu nome é Caleb, eu tenho 14 anos. Meu nome é Davi, eu também tenho 14 anos. E hoje, Davi, no podcast Fora da Manada, nós vamos falar um pouco sobre a escola realmente prepara a gente para a vida. Davi, comece dando sua opinião. A escola prepara a gente para a vida? Cara, eu acho que depende, porque ela ensina algumas coisas que podem ser necessárias, é claro, né? Português ajuda a gente a falar e escrever, porque senão não tem como, né? A matemática ensina a fazer contas básicas, para coisa do dia a dia, né? Mas eu diria que tem muita coisa que falta ela ensinar, muita coisa mesmo. Realmente, Davi, existem vários temas, né, que poderiam ser ensinados, porque já nós vamos falar um pouco sobre ele, mas igual você falou, a matemática realmente ajuda nós. Na verdade, a matemática é de suma importância no caso, né? A gente precisa da matemática para ser atendente de caixa, por exemplo, de coisas básicas, né? A gente precisa da matemática, às vezes até mesmo para não passar por um golpe, assim, no caixa, um monte de coisa. Quando alguém... várias coisas. A matemática você utiliza no dia a dia, realmente. Claro que não é todas as coisas da matemática, né? Mas a matemática, ela é bastante importante. E tem a história também, que é muito importante a gente saber. Por exemplo, sobre o princípio das coisas, né? Acho que é bastante importante também as ciências para entender um pouco sobre a vida também na Terra. A gente a escola realmente ensina várias coisas para nós. Só que existem temas que eu acho que seriam bastante importantes para a gente aprender, no caso, entendeu? Na escola. Você começa dando uma dica de tema aí. Qual o tema que você acha que seria importante para a gente aprender na escola? Cara, eu acho que um tema muito importante que infelizmente não tem. Algumas escolas eu sei que tem, que é mais umas escolas particulares, mas um tema que deveria ter em toda escola é a educação financeira. Cara, é muito importante, porque às vezes a pessoa se forma na escola e tal, faz até a faculdade, depois começa a trabalhar, até mesmo depois da escola mesmo, começa a trabalhar direto, e às vezes ela ganha um salário, e ela não sabe como administrar aquilo. Porque às vezes ela não teve ensino em casa, na escola, né, como não tem em todas as escolas, ela pode não aprender. Claro, né, que ela pode aprender sozinha, mas normalmente não é o que acontece, né? Então, é uma coisa necessária de ser ensinada nas escolas. Davi, realmente, cara, a educação financeira, eu já estudei numa escola que tinha educação financeira. Eu achava bastante interessante, né, porque mostra o que a gente vai fazer com o nosso primeiro salário, quais são os locais que a gente deve investir, o que nós devemos fazer com o dinheiro, onde investir. E eu percebi que é algo bastante interessante, entendeu? A educação financeira ensina realmente a importância, porque quando a gente crescer, tem que ser muito específico, né? Eu não vou ser, por exemplo, um engenheiro civil. Ele realmente precisa da matemática, né? Sim, com certeza. É claro que hoje tem IA, mas esse negócio, a IA também não é tudo. A gente precisa ter uma noção das coisas. Mas engenheiro civil precisa da matemática, então já é bom ensinar matemática. Na verdade, tipo assim, precisa mais, né, que eu quero dizer, né? Mas um cientista vai usar a ciência, logicamente. Só que todo mundo, de qualquer jeito, ele vai ter que usar a educação financeira, cara. E quando a escola não tem isso, acaba atrapalhando a pessoa, né? Porque ela vai chegar numa parte da vida dela, numa fase da vida, e ela não vai saber muito o que fazer, né? Ela vai ganhar seu primeiro salário e aí vai ficar na parte da sobrevivência, não vai ter mais o que fazer. Então, acaba sendo de suma importância também, né? Aprender educação financeira. Acho que é bastante importante. Mas, Davi, você acha que tinha alguma outra coisa que nas escolas deveriam ensinar? Cara, deixa eu ver. Alguma outra matéria que seria necessário? Cara, pensando bem, eu não sei ao certo. Eu não sei se aprender qual seria a palavra? A mexer com a questão do imposto. Qual que é a palavra mesmo que se usa? Bom, entendi. Cara, eu não vou saber te informar direito, mas eu não sei também. Mas tipo, imposto que você quer dizer, né? Imposto, saber declaração de imposto. É uma coisa assim. Cara, é importante, porque às vezes tu paga lá o cara que mexe com isso, né? Mas acho que seria necessário, cara, as pessoas saberem isso, pelo menos um básico aí, saber para declarar
o imposto delas e tal, uma coisa assim, não é tão necessário, eu diria, mas ainda assim é uma coisa... Então você tá querendo dizer, tipo, uma noção básica sobre essas coisas, por exemplo, de imposto, né? Como funciona. Davi, eu acho que realmente seria bastante interessante a gente aprender essas coisas, né? De imposto, mas outra coisa que eu acharia que talvez poderia ser bem importante no mundo de hoje, por exemplo, existem algumas escolas, né, em outros países que provavelmente devem ensinar coisas que lá precisa, né? No caso, sei lá, primeiros socorros, né? Sim. Provavelmente acho que seria bem interessante. Talvez algum país deve ensinar isso, né? Como reagir, né, a um desmaio, alguma coisa assim. Mas nas nossas escolas, eu realmente não sei. Mas aí outra coisa, Davi, que nós vamos falar sobre aqui neste momento, né? Esse podcast, é que será que realmente deveria estar tudo nas costas, vamos dizer assim, da escola? Ela deveria realmente ensinar tudo isso? Porque para ela colocar algo, ela precisava tirar alguma outra coisa. Então o que seria? Porque a escola, cara, ela é bastante interessante para nós, só que ela não tem todo o tempo, né? Ela não vai pegar o dia todo nosso. Então, você acha que compensaria tirar alguma matéria para colocar outra? O que você fala sobre isso? Mano, eu acho que não compensa tirar, mas eu acho que dá pra encaixar, cara, em alguma matéria. Não é possível, porque a questão de gerenciar o dinheiro, né? Cara, com certeza, matemática tem a ver com isso, pô. Eu acho que tem como, sim, com certeza. Mas eu acho que não seria necessário tirar, porque, de certa forma, todas as matérias são importantes, né? Claro, como tu já falou, né? Tem algumas coisas nas matérias que, infelizmente, não são muito necessárias, porque tem algumas áreas, tem algumas faculdades que podem utilizar, mas não é toda a faculdade. Por exemplo, não é todo mundo que vai ser engenheiro, né? Então não é todo mundo que vai precisar de alguns conteúdos complicados que ensinam na escola. Então eu acho que não seria necessário tirar nenhuma matéria, mas acho que teria como encaixar alguma dessas coisas nas matérias já existentes. Tipo assim, tirar uma coisa ou outra da matéria e colocar essas partes mais fundamentais. Então você tá tipo falando mais no sentido de mudar um pouco o conteúdo da matéria, no caso, né? Igual na matemática, você pode trocar algumas coisas que talvez não são, tipo assim, ensinam nas escolas, né? Mas não realmente são tão precisas e colocar uma educação financeira, né? Misturado lá. Eu acho que é um bom ponto de vista. Beleza, eu separei algumas perguntas aqui e vamos ler agora. Eu vou falar até para vocês, o pessoal que está assistindo esse vídeo, para o que você responderia, né, para essas perguntas. Vamos lá. Se vocês pudessem criar uma matéria nova na escola amanhã, qual seria? A gente aqui já estava explicando, né, que provavelmente criar. Cara, mas você acha que tem alguma outra ideia? Porque a educação financeira, ela tem algumas escolas já particulares, né? Nosso caso é pública, mas nas particulares, você acha que se você pudesse criar assim, uma matéria nova na escola, aqui ó, você acrescenta essa daqui, qual você colocaria, né? Vocês também que estão assistindo esse vídeo, qual matéria vocês colocariam? Cara, você acha que tem alguma, Davi? Mano, eu não consigo pensar, não. Nesse exato momento não vem nada à cabeça. Uma matéria sem ser educação financeira. Bem, tem nas escolas, em algumas escolas particulares, mas eu acho que é justamente por isso. Tem algumas, mas não tem todas. Acho que seria fundamental colocar em todas. Mas agora, alguma outra matéria que não tem. Cara, não me vem nada à cabeça. Cara, eu tenho uma ideia. Eu sei que é um pouco complicado, né? Mas se as escolas, não sei, é uma opinião minha, né? Mas se as escolas realmente quisessem que os seus alunos fossem pessoas grandes, de negócio, por exemplo, acho que, ou se não nem precisar ser assim também, mas eu acho que talvez uma matéria que seria bastante importante para nós seria venda, ensinar como vender. Porque, cara, hoje em dia, vendas são muito importantes. Se você sabe vender, você pode se tornar, sei lá, você pode se tornar rico com qualquer coisa, com geladinho, com, por exemplo, latinha, com tudo. É porque o segredo tá na venda, entendeu? Sim. Hoje, pra você, tudo é vender, cara, tudo. Não tem todo mundo todas as lojas que estão aí, o problema dela é o quê? É vender. Quando elas vendem, elas estão prosperando, entendeu? Então, acho que talvez seria bastante importante se as escolas realmente quisessem que a gente criasse alguma coisa nova
ou que fizesse os alunos ficassem bem mais inteligentes, ou até mesmo com uma qualidade de vida, né? Acho que talvez venda seria bastante importante. Eu tive uma ideia aqui também que me veio à cabeça quando falando negócio de vendas. Cara, eu acho que isso encaixaria na questão das vendas também. Que é tipo, eu não sei o nome ao certo que dá pra dar pra essa matéria, mas uma matéria que nos ensinasse a ter mais interações sociais, a saber nos comunicar melhor, sabe? Tipo assim, porque às vezes na venda, se você saber se comunicar com o cliente, né? Saber expressar o que aquele produto é para aquela pessoa e tal, saber se comunicar de forma correta com a pessoa, talvez isso ajude a venda. Mas não só a venda, né? Tipo assim, interação social no geral, né? Acho que seria importante também. Interessante, Davi. É porque nas escolas hoje, por exemplo, em trabalhos em grupo, ela pode até ensinar coisas que não estão na prova, no boletim, né? Que é a saber em grupo, né? Alguma coisa assim, trabalhar em equipe. Essas coisas faz sentido, né? Mas talvez se ensinasse as pessoas a se comunicarem melhor, talvez seria bastante importante. Como você disse, né? Na venda pode ajudar também. Mas em várias outras coisas, quando você tipo perde o medo de ser julgado, né? Acho que é bastante interessante também. Beleza, mas você tem mais alguma ideia ou tá só relacionado a vendas? Acho que interações sociais mesmo, que seria o nome certo, mas não me vem mais nada na cabeça por enquanto. Beleza, outra pergunta aqui qual matéria vocês estudam na escola, né? E mais usam fora da escola? Davi, pra você, qual matéria que você usa mais na escola? Que, tipo assim, que você estuda na escola, mas que fora da escola é a que você mais usa? Cara, eu acho que eu uso ela mais não por opção, porque é quase uma obrigação, eu diria. Quando tu fez essa pergunta, o que me veio na cabeça foi a matemática, com certeza. Que nem eu dei um exemplo, né? Acho que foi tu que deu o exemplo do caixa, né? Trabalhar de caixa. A pessoa tem que saber dar um troco ali. Às vezes é necessário no trabalho, né? Saber matemática. Cara, matemática tá em tudo. Tudo que tu para pensar tem matemática. Essa mesa aqui, o tamanho da mesa, né? Tudo tem matemática. Então acho que matemática seria fundamental. No caso, é fundamental para nossa vida, né? Medida, no caso, né? No geral, tudo geralmente realmente tem a matemática para, igual você falou, né? A gente falou no caso, pegar um troco de um caixa para você não perder dinheiro à toa, né? Seria importante. Nas escolas, realmente, talvez poderia ser importante ensinar como abrir uma conta, né? Nos bancos, né? No caso. Sim. Abrir uma conta talvez seria bastante importante. Esse no caso de, vamos dizer, educação financeira no geral, né? Acho que seria importante. Tá. Próxima pergunta. O que vocês acham que todo jovem deveria saber antes dos 18? Cara, eu acho que eu vou voltar para a questão do imposto, viu? Porque, por mais que seja um pouco mais difícil, eu diria, ensinar muito essa parte da educação financeira, eu me lembro do nome, é Declaração de Imposto de Renda. Esse que é o nome, né? Porque às vezes o jovem ele vai lá, se forma na escola, aí ele começa a trabalhar, tal, com o carro, e aí como é que ele vai saber mexer com a questão do imposto do carro, de comprar uma casa, como é que ele vai saber? Então é muita coisa, cara, é muito imposto, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, tem muito imposto, né? Então acho que seria necessário, cara, saber um básico, pelo menos, sobre os impostos, que tem muito imposto, tem que saber mexer com isso, pelo menos um pouquinho, né? É tipo, onde é que vai, né? Como é que funciona. Sim, como é que faz para poder declarar e tal. Beleza, acho que realmente bastante importante. Eu não tenho muita ideia aqui não, mas acho que educação financeira, né, no geral, Sim. É bastante importante para uma pessoa. Beleza, outra pergunta. Não deveria ensinar primeiros socorros? O que você acha, cara? Você acha que as escolas deveriam ensinar primeiros socorros ou não é algo que é tão relevante para nós? Cara, eu acho que seria relevante. Pode ser, cara, mas não é tão óbvio, né? É importante saber, né? Uma situação de emergência ali, alguém desmaia, tá tendo um problema de saúde ali grave e não tem ninguém por perto que saiba ajudar. Se você aprendesse isso, talvez você poderia ajudar, né? Cara, mas eu acho que é necessário, mas
eu acho que pode ser feito com menos frequência do que as outras matérias que nós citamos aqui, né? Como educação financeira e tal. É porque realmente essas outras, como a educação financeira, né? A gente realmente precisa na vida. Primeiros socorros não é toda hora, né? Claro que é importante, né? Salvar uma vida, mas hoje, ultimamente, com as redes sociais, né? A gente acaba aprendendo bastante. Hoje, se a gente for ver, quem aqui, por exemplo, quando uma pessoa desmaia, às vezes você já sabe qual a primeira coisa a se fazer, que tem que deixar o sangue mais para uma parte, né, do corpo. É tipo algo que é um pouco mais simples, né? Sim. Agora, acho que realmente a educação financeira é bastante importante. Tá, mas agora vamos outra pergunta que vai ser: deveria ensinar sobre trabalho, currículo e entrevista de emprego? Para você, Davi, você acha que realmente talvez deveria ensinar trabalho, currículo de emprego, né? Você acha que precisaria ensinar isso? Eu acho que isso também pode encaixar um pouco a parte da entrevista nas interações sociais. Porque, de certa forma, também é uma interação social, né? Você está ali falando com o entrevistador, você precisa falar o certo, né? Se você quer ser contratado e tal, responder as perguntas da maneira correta. Agora, a questão, com certeza, também é aprender sobre o currículo, saber fazer um bom currículo, porque não é toda empresa que vai aceitar um currículo qualquer, né? Que você fez ali de qualquer jeito e tal. Então, sim, é importante, né? É necessário. Então, acho que é importante, sim. Com certeza. Beleza. Outra pergunta que eu acho bastante interessante, esta bem aqui. Nota alta significa que uma pessoa está preparada para a vida? Pode dar sua opinião. Cara, isso aí é interessante e, cara, isso aí é óbvio também. Na minha visão é óbvio, porque com certeza não. Não é porque alguém tira 10 que ela tá preparada, não. Porque às vezes tu tira 10 ali porque tu pegou do teu colega as respostas, sei lá, pulou na prova, ou tu estudando, faltando 10 minutos pra começar a prova, aí tu tá memorizando ali e depois tu já esquece. Então, com certeza não. E outra coisa, geralmente quem tira notas boas, beleza, é algo bom, né? Claro, não é que tirar nota boa é ruim. Mas para a vida adulta, realmente, beleza, você ser uma pessoa disciplinada pode ser importante. Claro, tirar notas boas pode ser até importante para você aprender a ser mais disciplinado, mas não que na vida adulta você esteja preparado para tudo que vier. Até porque são coisas diferentes, né? São impostos, são totalmente outras coisas. É aprender a vender, é aprender a falar, né? Saber falar. Então, realmente, cara, mesmo que a pessoa não esteja colando, mesmo que a pessoa seja disciplinada, só com isso ela não vai estar preparada para. Beleza. Então, vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta, acho que é a mais forte e bastante interessante, que é obrigação da escola ensinar tudo isso ou também é responsabilidade da família? Mais uma pergunta interessante também. Cara, eu creio que... Cara, essa pergunta é meio difícil, mas eu acho que tem como dividir. Mas às vezes a escola pode sim pegar a maior parte do peso, sabe por quê? Porque nem toda família que tem tempo para essa responsabilidade, né? Às vezes o pai trabalha o dia todo, às vezes a mãe trabalha também, e não tem tempo para ensinar o filho, né? Claro que os pais realmente podem ensinar o filho, né? Porque, na verdade, é dever do pai, né, também. Tipo, mostrar o filho, mais ou menos, pelo menos dar exemplo, né? Sim. Acho que seria bastante importante. Mas, acho que, realmente, igual você falou, talvez a escola pegaria a parte maior do peso. Porque a escola, esse é o objetivo dela, era para se ensinar, né? Sim. A pessoa, claro que ela vai ensinar outras matérias lá, mas como você falou, acho que realmente, cara, dá para encaixar essas coisas na educação financeira, na matemática, dá para encaixar imposto, essas coisas. Eu acho que realmente dá para encaixar essas coisas, né? A fala, por exemplo, qual que você acha que a pessoa aprender a falar melhor? Pode ser talvez português, pode ser ensinar como a pessoa falar melhor, sem nervosismo. Acho que realmente poderia trocar alguns temas da escola para essas coisas que talvez serão mais relevantes, né? No caso, para a vida da pessoa, mais importante. Bom, este foi o podcast de hoje, no podcast Fora da Manada.
E eu espero que vocês curtam esse vídeo, se inscreve no canal, né? Comente aí, mande para uma pessoa que talvez gostaria de ver esse podcast. E até a próxima. Falou!